Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Frederico Crepe e Senhorita Bira debatem a social-democracia. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Lembrando que a gente tem uma lista de transmissão no Zap Zap com todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Entra lá e não perde nada, o QR Code está aparecendo aqui na tela do vídeo e o link está na descrição do vídeo. Não, Frederico Crepe é um youtuber, um comunicador, trabalhista, social-democrata, é um cara que eu gosto muito, que eu acho que faz um conteúdo muito bom. Diferente de outras figuras da bolha cirista, não é uma pessoa com análises toscas, né? É um pensador muito qualificado. E o Crepe, ele entrou num debate sobre a validade histórica da social-democracia, sobre a pertinência histórica do projeto social-democrático. E eu acho que o Frederico Crepe, ele vem cometendo vários erros de análise. E eu vou debater aqui com vocês esses erros de análise. Antes de gravar esse vídeo, eu mandei uma mensagem pro Crepe, adiantei algumas críticas a ele que eu faria no vídeo, a gente trocou uma ideia, dialogou. O Crepe é uma figura muito gente boa, é uma figura muito honesta, é um cara bom de diálogo e de debate. Inclusive temos um grupo aí, eu, ele e outros economistas, que não vale citar o nome, que a gente troca informações, troca ideias e tal, na produção de conteúdo, que a gente faz. Esse grupo de Zap deu certo, né? Tem outros grupos aí de Zap que morreram e ninguém fala nada e por aí vai. Enfim. E aí, o Crepe, ele participou de uma live com a Senhorita Bira. Nessa live, o Crepe sintetiza, uma live longa, né, mais de 1 hora, várias ideias que ele vem debatendo no canal dele. Eu vou abordar 2 pontos antes de entrar propriamente no debate da social-democracia. Por quê? Eu acho que esses 2 pontos são muito importantes, porque, a meu ver, e aqui vai a primeira crítica, o Crepe conhece pouco da literatura marxista que ele se propõe a criticar. E isso vai ficar explicitado no decorrer desse vídeo. Vamos abrir aqui o vídeo com a Senhorita Bira. Eu já coloquei a minutagem, marquei antes a minutagem das coisas e tal. E aí, essa primeira fala que a gente vai ver é o Crepe fazendo um debate que ele faz há muito tempo no canal dele, que ele dizendo que o marxismo tem uma perspectiva de finitude, no sentido de que vai chegar um momento que vai acabar, por assim dizer, a história, os confrontos, os avanços, as lutas, as disputas, vai ter um objetivo final, quase como se fosse uma espécie de paraíso em que a gente vai chegar lá e os problemas vão ser resolvidos. Reparem como o Frederico Crepe aborda isso com a Senhorita Bira. E esse vai ser um dos primeiros pontos para mostrar que eu acho que o Crepe precisa conhecer mais a literatura marxista que ele está se propondo a criticar. A forma como a gente vê o mundo, ela dita a forma como a gente vai pensar soluções sobre o mundo, né? Eu parto muito desse princípio. E eu parto dessa ideia, né? Inclusive é a minha discordância com várias perspectivas, né? Perspectivas marxistas, revolucionárias. Eu sei que eles vão me acusar de falar um espantalho aqui, mas eu não acho que seja necessariamente, mas isso é outro debate, né? Eu não acho que existe um fim do caminho, uma batalha última, mas eu acho que existe um processo constante de avanços e recuos na sociedade. E a impressão que eu tenho, né, é que a gente está no olho do furacão de um processo bem avançado aí de mudanças que a gente está vendo na sociedade, e eu acho que a gente pode ir para caminhos diferentes, né? E eu acho que cabe a gente fazer essa disputa para seguir um caminho que vai preservar o mundo, né? A gente está vendo essa questão das queimadas, preservar a humanidade, que vai garantir a segurança das pessoas, que vai garantir a verdadeira liberdade, né? Que é uma liberdade que, na minha opinião, é uma liberdade econômica, né? Que é a pessoa não se escravizar por qualquer salário, por qualquer migalha que ela pode ganhar ali para poder pagar um aluguel, para poder sobreviver. E eu acho que isso é um processo que a gente vai avançando e vai recuando, e a nossa tarefa é fazer avançar de acordo com essa finalidade, esses pontos aí que eu coloquei, né? Aí, vamos lá. Primeiro argumento. O marxismo defende uma espécie de fim da história, um momento que a gente vai chegar e vai acabar as contradições, as lutas e tal? Depende, meu parceiro. Veja, é importante vocês terem isso em perspectiva. O marxismo é o projeto teórico-político de maior alcance mundial ao lado do liberalismo. Percebe? Veja,
nenhuma outra corrente teórico-política, funcionalismo, neofuncionalismo, positivismo, weberianismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, teoria analítica, a porra toda que você imaginar, nada teve tanto alcance global como o marxismo, particularmente no século XX. Então, assim, tem marxismo para todos os gostos. Ah, o marxismo é racista. Tem marxistas que são, tem outros que não. Ah, o marxismo é pró-colonialista. Tem marxistas que são, tem marxistas que não são. Ah, o marxismo, ele defende o fim da família. Tem marxistas que sim, tem outros que não. Ah, o marxismo, ele é dialético. Tem marxistas que sim, tem outros que não. Ah, o marxismo, ele é determinista econômico. Tem marxista que sim, tem outros que não. Então, assim, é preciso muito cuidado, gente, quando você for analisar ou o marxismo é isso, ou o marxismo é aquilo. Porque qualquer pessoa pode levantar um argumento que é assim, vamos imaginar, alguém chega assim e fala assim, o marxismo nunca debateu com centralidade a questão racial. Eu consigo mobilizar de cabeça uns 40 autores e autoras que provam o contrário. Inclusive tem livro meu, né, publicado, por exemplo, Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista. Bota aí na tela, Maxwell. Então preciso cuidar na hora de afirmar que o marxismo é isso e aquilo. E aí, presta atenção. No meu livro novo, o Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no século XX, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Olha o que eu falo na página 178 sobre essa ideia de um fim da história com a Revolução. A premissa filosófica de Mao é que não existe um fim das contradições e das lutas. Com a superação do capitalismo, teremos novas contradições e lutas, não uma espécie de fim da história. É estranho ao pensamento de Mao a ideia de uma sociedade sem contradições, em que a política é apenas a administração das coisas. Mao fala que, quando a transição socialista se encerrar, as classes tiverem sido eliminadas, a política de um país se torna puramente uma questão de relações no seio do povo. Ao falar de política, mesmo com o fim das classes, Mao expressa uma compreensão mais ampla desse complexo social, não apenas como dominação, mas como organização da vida coletiva. É lógico que, no capitalismo, a política e o Estado são, acima de tudo, dominação de classe. Mas o fim das classes não é o fim em si da política, mas de um tipo de política. Na continuidade do raciocínio, Mao coloca que mesmo com o fim das classes, a luta político-ideológica entre os homens e revoluções continuará a ocorrer. Ela nunca cessará. Entretanto, a natureza das lutas e revoluções será diferente. Então, assim, eu estou debatendo aqui no meu livro, no capítulo sobre a obra de Mao Zedong, como Mao era totalmente contra a ideia de uma espécie de fim da história, que o fim do capitalismo é o fim da história, o fim da política, o fim dos conflitos sociais, o fim das lutas e por aí vai. O fim do capitalismo é o fim da sociedade de classe. Ponto. E da forma de exploração capitalista, o que não significa uma espécie de paraíso cristão pacificado e que não vai ter conflito nenhum. Veja, Mao não defendia isso. Althusser não defendia isso. Domênico Lossurdo não defendia isso, que uma espécie de fim da história. Isso está bem expresso, por exemplo, no livro do Domênico Lossurdo, A Luta de Classes, uma história filosófica e política, em que basicamente quase o livro inteiro é para Lossurdo argumentar que não existe uma espécie de fim da história ou fim da política enquanto uma forma de organização da vida em sociedade para definir os rumos dessa sociedade, né? O James Petras não defende uma espécie de fim da história. O Michael Parente não defende uma espécie de fim da história. Eu, Jones Manuel, não defendo uma espécie de fim da história. Inclusive, eu bato muito nessa ideia do socialismo como o fim de tudo, né? Fim da nação, fim da língua, fim dos conflitos, fim de qualquer forma de regulação jurídica, fim. Então, assim, veja, isso é uma caricatura, Kleber. Você consegue achar, sim, marxistas que defendem o socialismo, a revolução como uma espécie de fim da história. E consegue achar uma porrada de marxistas que não defendem isso, percebe? Uma porrada de marxistas que não defendem isso. Então, sim, Krepp, é uma caricatura, a falta de um conhecimento do marxismo. Eu espero que ninguém chame de academicismo o fato de eu ter lido um trecho do meu livro. O Krepp não vai chamar, eu sei que ele é um cara que estuda e é de boa com isso.
Dito isso, a gente vai para o segundo trecho, que foi uma polêmica, né, que eu levantei com a senhorita Bira em relação à falsa questão do identitarismo. Veja, teoricamente, eu e o Crepe, a gente concorda que existem opressões, opressão racial, opressão de gênero, etc., e que identitarismo não é opressão em si. Identitarismo é uma forma liberal e pós-moderna de ler as opressões e de lutar contra elas. Só que, o que eu já debati muito com o Crepe no WhatsApp, a gente conversando, é que aquelas pessoas que se propõem a lutar contra o identitarismo, hoje, grosso modo, fazem pela direita, quase que negando, por exemplo, que exista racismo no Brasil, recuperando o mito da democracia racial, e figuras como o próprio Crepe, que não corroboram essa leitura, nunca fazem uma formulação sobre as opressões. Porque, veja, gente, quando você chega e diz assim, não, veja, a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBT é importante mais, ou então são questões válidas, temos que debater, mas aí é um mais que diz como se questão racial, a opressão contra a mulher fosse secundário. E nunca debate, teoricamente, assim, qual é o lugar da questão racial na luta de classes no Brasil, na Revolução Brasileira, na configuração das classes sociais, na reprodução do sistema capitalista. Qual é o lugar, por exemplo, da questão de gênero na exploração econômica, no papel da mulher na reprodução social, sabe? Isso nunca é debatido. É uma fala meio condescendente, é uma coisa meio, não, é importante, legal, aí, massa vocês aí, vocês preta aí, vocês mulher aí, se pá. Mas, vamos para outra coisa, sabe? E aí, por exemplo, uma live de mais de 1 hora, tava o Crepe e a senhorita Bira, 2 críticos de identitarismo. Basicamente, o momento que eles falam sobre o tema é que nem a senhorita Bira que fala, a propósito, viu? Eu sustentei dos meus 2 vídeos, bota aí na tela, Max, os 2 vídeos, que senhorita Bira não tem uma formulação sobre uma leitura teórica e uma luta pela esquerda, da luta antirracista, da luta antimachista, anti-LGBT-fóbica. Ele, senhorita Bira, iguala opressão racial, opressão de gênero, opressão de sexualidade a identitarismo, que é um erro teórico crasso e uma perspectiva, ao meu ver, reacionária. Perfeito? E aí, vou dar um exemplo disso. Olha a fala que o Frederico Crepe faz sobre o tema. O português, eu uso ele em qualquer contexto. É tão feio a situação que até um 71 igual o Marçal consegue deitar o cabelo com esse pessoal. Então, assim, a gente precisa desse enfrentamento, a gente precisa trocar o eixo dessa discussão, porque se for um identitarismo de minorias contra um identitarismo de maiorias, a gente vai perder todas. E aí entra uma coisa que eu acho que aqui talvez cabe entrar rapidinho só nessa questão, que é a seguinte. E aqui eu já acho que a gente pode até pensar em formas de como a gente pode enfrentar essa situação, porque a gente precisa incluir esse debate de opressões, esse debate de questões que são existentes, que são históricas, que são um problema na sociedade brasileira, dentro de uma perspectiva que, ao invés de ser identitária, ela tem que ser universalista. E não pode ser porque eles são identitários, mas eles estão falando com as maiorias. E não, se a gente for entrar nessa onda, vai ser derrota o tempo inteiro. Posso falar uma coisa, gente? Sim. Frederico. Veja, é basicamente isso. E aí, veja, eu concordo que a gente não pode ter uma leitura identitária da luta antirracista. Tem que ter uma leitura universalista e, na minha perspectiva, marxista. Mas e aí? Cadê? Eu faço isso no meu canal. Eu tô lançando um livro agora em novembro, A Negação do Brasil Negro, ensaio sobre Guerreiro Ramos e a Revolução Brasileira, que tem um capítulo sobre a polêmica do identitarismo, em que eu faço uma crítica ao liberalismo e à pós-modernidade, mas, ao mesmo tempo, essa crítica pela direita, que setores da dita esquerda estão fazendo identitarismo. Então, quando eu lancei os vídeos criticando a senhorita Bira, muita gente chamou de academicista e não sei o quê, porque eu fiquei falando de literatura marxista, crítica sobre a questão racial. Então é isso, meu querido. Veja, enfrentar o mal chamado identitarismo, ou seja, enfrentar o liberalismo, enfrentar o pós-modernismo, o reacionarismo no movimento negro, por exemplo, mas com as devidas mediações, isso serve também para o movimento feminista, para o movimento LGBT, não é negar que existe opressão. Existe. A sociedade brasileira é uma sociedade racista. Veja, o Frederico Crepe e eu, nós somos 2 homens brasileiros da classe trabalhadora. Se o Frederico Crepe for assassinado pela polícia, isso é uma exceção estatística no Brasil. Isso não é o esperado. Não é o esperado.
Se eu for assassinado pela polícia, isso é dentro do padrão de norma estatística no Brasil. Isso é o esperado. É só olhar as estatísticas, porra, de quem é morto, sabe? Se o Frederico Krepp, por exemplo, se ele for preso injustamente, acusado, por exemplo, de tráfico de drogas porque estava fumando um baseado, isso não é o esperado no Brasil, sabe? Comigo é esperado. Sabe, não é esperado que uma pessoa branca de sobrenome Krepp seja preso de maneira injusta acusado de ser traficante. Comigo é esperado, sabe? Então, assim, sem falar infinitos outros exemplos, né, gente? Que a gente pode dar aqui sobre a opressão racial, né? Então, assim, por exemplo, qual é a relação entre raça e classe no Brasil? Esse é o debate, porra. Qual é a importância da questão racial para entender o padrão de dominação política no Brasil? Qual é a dimensão, a importância da questão racial para entender a formação histórica do capitalismo brasileiro e as relações de produção? Qual é a validade, e aí indo, por exemplo, para a opressão de gênero, qual é a validade do debate clássico da Eliette Saffioti, a mulher na sociedade de classe, para pensar o capitalismo hoje? Qual é o papel da exploração da mulher na dinâmica da reprodução social, na reprodução do capitalismo? Qual é o papel da feminilização de profissões como forma de rebaixamento salarial na manutenção da taxa de lucro? São coisas como essa que a gente precisa debater para tirar essa questão da esfera liberal e trazer para uma esfera crítica, radical, revolucionária, anticapitalista. Só que critica o identitarismo apelando não para uma leitura teórica e política alternativa, antiliberal, antipós-moderna. Critica o identitarismo sem apresentar alternativas. E veja, é isso que eu me bato aqui no canal e algumas pessoas aparentemente têm dificuldade de entender. Para mim, a questão é o seguinte: crítico ao identitarismo, entendido como uma leitura liberal, pós-moderna ou reacionária das opressões e do seu enfrentamento, eu sou. Agora, eu nunca vou aderir a essa moda que, para mim, roça, sim, com reacionarismo de desconsiderar a luta contra as opressões, porque eu sou marxista e o marxismo tem um patrimônio acumulado de mais de 100 anos do debate teórico sobre o que é opressões. Se vocês quiserem um livro didático, em vários momentos, até meio mecanicista, meio tosco, mas assim, é muito didático sobre qual é a diferença no debate marxista entre exploração econômica e opressão e como essas categorias na realidade se combinam, é o livro do Althusser sobre a reprodução, né, publicado no Brasil pela editora Vozes, que está de maneira didatizada ali, ó. Exploração é, opressão é, sabe, tipo... Peraí, gente. Aí a maioria das pessoas, né, que inclusive se acham contra o colonialismo cultural, mas assim, entubaram com casca e tudo o termo do debate estadunidense, né? Que sumiu de cena na categoria de opressão e todo mundo passou a falar de identitário, identitarismo, hipóteses identitárias. Parabéns para quem fez essa merda. Eu não fiz, não. Eu continuo trabalhando com a categoria marxista de opressão, né? Essa é a categoria para mim, opressão. E a relação entre exploração e opressão numa determinada formação econômico-social, no caso, o Brasil. Isso que vai estar lá no meu livro, que eu vou lançar em novembro, A Negação do Brasil Negro, só esperar que vai estar na praça. E aí a gente entra na última questão, que é a questão fundamental desse vídeo, que é a questão da social-democracia. Veja, o Krepp, ele faz uma análise que, ao meu ver, está errada do começo ao fim. Vamos lá, quais são os argumentos do Krepp? Além dessa live com a senhorita Bira, ele lançou mais 2 vídeos, né? A social-democracia fracassou e se as esquerdas entenderam o projeto do Ciro Gomes. Qual é a premissa aqui do Frederico Krepp? É dizer que há 2 argumentos centrais das esquerdas contra a social-democracia. O primeiro argumento é que a social-democracia se resume a manter o mercado tal como está e, a partir daí, redistribuir o excedente via política estatal tributária, né? Então, tributar lucros e dividendos, heranças, impostos sobre grande fortuna e por aí vai, distribuir isso a partir do investimento público de políticas sociais, enfim, do gasto fiscal do Estado, e de que há um elemento histórico e filosófico. Vamos matar primeiro o argumento. Então, o Frederico Krepp, ele fala assim, a social-democracia basicamente se resume a manter o mercado tal como está, manter o comando, né, das relações de produção nas mãos privadas, fazer uma política tributária forte em cima e redistribuir o excedente. E aí o próprio Ciro e o próprio Mangabeira Unger já criticam isso
Então, o Ciro e o Mangabeira Unger, eles não partem de uma social-democracia clássica, tem um projeto diferente. Veja, Krepp, com todo respeito, sua ideia de social-democracia clássica está equivocada. Essa não é só a social-democracia clássica, porque o grande argumento do Krepp é que no projeto do Ciro e no debate que vem do Mangabeira, a social-democracia no século XXI teria como premissa também democratizar formas de propriedade, democratizar a capacidade de produção de vanguardas produtivas, usar o poder do Estado para induzir transformações produtivas, transformações tecnológicas, criar formas de associativismo. Aí o exemplo que o Krepp sempre dá, ele dá no canal dele e na live com a senhorita Bira. Na live com a senhorita Bira é a partir de 1 hora e 15 minutos que eles entram no tema e vão até basicamente o final da live. Eu não vou fazer um react porque senão esse vídeo ficaria muito grande, mas pode ter certeza que eu estou sendo muito fiel aos argumentos. Então, o exemplo que o Krepp dá é que, você for fazer a reforma agrária. Ao invés de você só fazer a reforma agrária, você distribui a terra, mas isso conectado a aquele assentamento vai ter uma conexão com uma universidade, com um centro de pesquisa, e aí vai ter financiamento para produzir máquinas e equipamentos, para produzir inovações produtivas. Aquele assentamento vai ter um compromisso de comprar X% da produção daquela universidade conectada com empresas, e aí aquela produção rural vai se conectar com dinâmicas produtivas de máquinas e equipamentos, de inovações, e você vai potencializando formas de associação, de canais de conexão, de transformação produtiva e empreendimentos de baixo para cima. Veja, isso não é novidade. Atenção, isso não é novidade. O que o Frederico Krepp faz é pegar a social-democracia do que ela virou dos anos 70 em diante, principalmente em países da Europa Ocidental como França, Inglaterra e por aí vai, e a partir disso fazer uma crítica da social-democracia como se fosse só manter o mercado e redistribuir o excedente via política tributária. Historicamente, a social-democracia na Europa não é isso. Existiam várias formas, sim, de transformação de propriedade, estímulo ao associativismo, a cooperativas, a formas de participação inovadora na gestão privada, de participação de conselhos de fábricas empresariais e por aí vai, é que isso foi se esvaziando com o decorrer do tempo, e a partir dos anos 70, aí sim, a proposta social-democrata se resume a isso. Mas, dando exemplo para vocês de literatura, né? Veja, o professor Alec Nove, no livro A Economia do Socialismo Possível, debate, por exemplo, várias experiências da Europa Ocidental de autogestão operária, experiências sobre o bojo da social-democracia, de conexão entre compras governamentais e organização de cooperativas e por aí vai. O Alec Nove, né, tem uma perspectiva de tentar fazer uma fusão entre social-democracia e planejamento e tal, e ele pega várias experiências de formas de propriedade que não propriedade privada ou propriedade estatal direta e faz uma análise e uma defesa disso para um projeto socialista pós-crise da União Soviética. Então lá no livro do professor Alec Nove tem vários exemplos da social-democracia promovendo formas de inovação de propriedade e de articulação, né, entre cooperativa, entre autogestão operária, entre a organização dos trabalhadores e compras públicas, demanda do Estado, crédito direcionado e por aí vai. Outro livro que também traz vários exemplos, é um clássico no Brasil, é o livro do professor Adam Przeworski, Capitalismo e Social-Democracia, um livro clássico. Vai botando o livro na tela aí, Maxwell. Um livro clássico que mostra, por exemplo, como dos anos 30 até mais ou menos os anos 70, meados dos anos 70, a experiência social-democrata na Europa Ocidental viveu várias formas de tentativa de democratizar a gestão, né? Então, certas coisas como participação dos lucros dos trabalhadores, comitês de fábrica que também lutavam e chegavam a ter acesso a posições participativas e às vezes deliberativas em conselho administrativo de empresa, a ideia de que a partir de X tempo de trabalho o trabalhador ganha uma ação da empresa e passa a ser proprietário, o papel de organizações sindicais e organizações por setor de produção em tentar mudar as formas de gestão e por aí vai. Então veja, historicamente a social-democracia não foi só manter o mercado tal como está e fazer uma política tributária por cima.
Um terceiro exemplo, o Paul Schwizz, no livro Socialismo, só isso, ele faz um debate, por exemplo, sobre o governo do Partido Trabalhista inglês no pós-Segunda Guerra Mundial, as nacionalizações, as novas formas de gestão da economia, a forma como o Partido Trabalhista tentou correlacionar sindicatos, cooperativas, estimular a autogestão, algumas iniciativas de fábricas autogeridas pela classe trabalhadora, com política de crédito direcionado e por aí vai. Então, veja, primeiro assim, se essa é a novidade do projeto Ciro do Mangabeira, isso não é uma novidade, a não ser que você faça um recorte histórico e critique o que virou a social-democracia só a partir dos anos 70. Aí, beleza. Então, assim, nesse ponto de vista, Fred, não tem nenhuma novidade, né? Outra coisa fundamental é quando o Fred vem para o argumento mais filosófico da coisa. Qual é o argumento dele? Alguns marxistas tratam um argumento indutivista. O que é o argumento indutivista? É a ideia, o Fred fala muito isso no canal dele, né? Se eu vi o cisne, todos os cisnes são negros, então a partir disso eu crio uma lei geral que todo cisne é negro, só que você não viu todos os cisnes do mundo e pode ser que tenha um branco. Aí o argumento do Fred é que os comunistas fazem a crítica à social-democracia, que a social-democracia deu errado no passado, então vai dar errado no futuro. Veja, eu fui perguntar ao Fred quem é o comunista que fala isso. Eu não uso esse argumento, assim. Vocês aqui, por exemplo, nunca viram eu usar um argumento simplista desse. Qual é a questão aqui para mim? Aí vamos lá. Primeiro, o Fred, ele se refugia numa imprecisão teórica para tentar legitimar o argumento dele. Por que numa imprecisão teórica? No vídeo, né, a social-democracia fracassou, o Fred faz um negócio absurdo, né? Que ele iguala a social-democracia e desenvolvimentismo. Então, para dizer que a social-democracia não fracassou, ele cita os países, os tigres asiáticos, né? O desenvolvimento de países fundamentalmente ali do sudeste asiático, e cita também o exemplo da China. E aí, veja, Fred, não dá. Desenvolvimentismo, veja, eu tenho seríssimas dúvidas se dá para chamar a política asiática de desenvolvimentista, né? Para mim, o desenvolvimentismo é um debate especificamente latino-americano, não existe desenvolvimentismo fora da América Latina, mas isso é um debate muito longo e por aí vai, mas ele iguala desenvolvimentismo com política social-democrata, são coisas diferentes. Veja, fazer política industrial e ter um marco de macroeconomia, de economia política que produz aumento da complexidade produtiva, do peso do sistema industrial no conjunto da economia, não necessariamente social-democrata, né? E uma coisa diferente da outra. Então, assim, na live com a senhorita Bira, o Fred, por exemplo, fala que China e Vietnã praticam políticas desenvolvimentistas. Tipo assim, Fred, não dá, viu? Não dá. Aí é só você olhar a superfície da coisa, né? Porque é fantástico, porque, por exemplo, a China, a terra até hoje é nacionalizada, é propriedade pública. Tem comércio de propriedade territorial de terra? Tem. Tem mercado? Tem. Mas o mercado que parte de uma propriedade que segue estatal e que é fortemente regulada pelo mercado, e esse comércio é direito de uso e concessão, não venda da propriedade privada da terra. Só isso, por exemplo, ao meu ver, Só isso, ao meu ver, já anula a comparação com política desenvolvimentista na América Latina, né? Você está falando de um país, no caso a China, que tem como premissa a nacionalização de um dos bens de produção, né, estratégicos de qualquer economia, que é a terra, coisa que o Brasil nunca conheceu, que inclusive a política desenvolvimentista aqui nunca fez reforma agrária. Então, e sem falar outras diferenças, né? Enfim, sabe? Não dá, mas aí o Fred já comete uma imprecisão. Ele iguala desenvolvimentismo e social-democracia para garantir a validade da social-democracia. Aí ele faz outra coisa, que é pegar os países nórdicos, né? Assim, tipo, aí não dá, Fred. Aí o Fred, não, quando eu falo de social-democracia, eu não estou pensando na Bélgica, na França, eu estou pensando na Suécia, na Dinamarca, na Islândia, na Finlândia. Cita 4 países no vídeo dele, né, sobre o fracasso da democracia. Gente, a Suécia tem 10 milhões de habitantes, a Dinamarca tem 5,9 milhões de habitantes, a Islândia tem menos de 400 mil habitantes, tá ligado? Tipo assim, é um bairro de BH, é um bairro de São Paulo, de Recife, e a Finlândia tem 5,6 milhões de habitantes. Junta tudinho, dá mais ou menos a população de Minas Gerais ou a população da província de Buenos Aires, né? Na casa dos 20 e tantos milhões de habitantes. E aí, veja, é muito difícil para mim você pegar como exemplo a exceção na humanidade, porque assim, gente, junta esses países todos, um social-democrata não dá nem 2% da população mundial. Então estamos falando da exceção. Para legitimar um projeto
inclusive em condições latino-americanas. Porque se for assim, eu vou fazer uma malícia. Por exemplo, o Frederico Krepp, ele cita a Grécia como o único lugar em que a esquerda radical é forte, tem força e tal. De fato, o KKE, o Partido Comunista Grego, é um partido forte, muito relevante. Se a gente for ampliar um pouco, o TKP, o Partido Comunista Turco, não tanto quanto o KKE, mas é um partido forte, relevante. O Partido Comunista Português, que tem muitas diferenças em relação ao KKE, é um partido também forte, relevante, com peso de massas, faz o maior evento político-cultural da Europa, que é a Festa do Avante, e por aí vai. Aí imagina se eu chegar assim e diga assim, ó, o movimento comunista ainda é forte. Por quê? Porque na Grécia, na Turquia, em Portugal, estamos bombando. Assim, ninguém vai achar isso sério. Ou então, eu falo, não, porque na Grécia, na Turquia e Portugal, o movimento comunista ainda é forte, ainda é relevante. E na Índia, no estado de Kerala, os comunistas estão no governo há décadas, são de massa, são referência. Logo, o movimento comunista ainda é forte. Assim, isso não é sério. Desculpa. Assim, não dá. Não dá para eu pegar uma exceção num contexto de peso econômico na economia global, de peso populacional, de peso territorial, de peso geopolítico e daí, sabe, não, social-democracia é massa. Por quê? Porque a Islândia tá bem. Porra, bicho, tem 400 mil habitantes. Aí, o Fred também faz um debate muito ruim, a meu ver, que é assim, e esses países de social-democracia não são os países do colonialismo clássico. Porque quando você pensa em colonialismo, você pensa na França, você pensa na Bélgica, na Inglaterra. Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Aqui tem duas questões centrais. Primeiro, o papel imperialista e neocolonial desses países é uma literatura que não é estudada, que não chega no Brasil. Não chega no Brasil. É muito raro você ver esses debates, né? No máximo, uma notícia aqui e ali de que uma empresa norueguesa fez uma merda aqui, uma empresa finlandesa fez uma merda no Peru, uma empresa dinamarca participou da privatização de não sei o quê, mas não é sistematizado. Então, pense comigo, por exemplo. Venha cá. Eu aposto que você nunca leu um livro que se propõe a estudar de maneira sistemática o papel das multinacionais dos países nórdicos, por exemplo, na economia global, percebe? Eu aposto com você que você nunca leu isso. Essa literatura é muito rara no Brasil, então dá a impressão, e frente à barbárie praticada na história por França, por Inglaterra, por Bélgica e por aí vai, que a gente está falando de países que não têm um papel imperialista, protagonista e tal. Isso não é verdade. Vou dar só um exemplo para vocês, e eu sempre privilegio citar literatura em português, né? Um famoso pensador da Suíça, o Jean Ziegler, que tem vários livros, inclusive muito bons, publicados em português. O Jean Ziegler publicou um livro, A Suíça Acima de Qualquer Suspeita, que tem em português, uma edição antiga. Eu tenho esse livro aqui na minha biblioteca em casa, caindo aos pedaços, que o Jean Ziegler, por exemplo, analisa o imperialismo da Suíça em todo o terceiro mundo e o papel que as multinacionais suíças têm na transferência de riqueza da periferia para a economia da Suíça. E aí, claro, o Jean Ziegler é muito preciso. Imperialismo secundário. Não são países protagonistas na divisão internacional do trabalho. Porra, gente. Não teria nem como ser pelo tamanho da economia, pela dimensão das forças armadas, pelo tamanho do território, pela história, pela importância geopolítica. É óbvio que não são. É óbvio que não são. Mas assim, essa ideia de a social-democracia tem a ver com colonialismo? Não tem, não. Porque a França é foda, mas a Finlândia não. Porque a Inglaterra é foda, mas a Noruega não. Não sustenta. Não é por aí. Sabe? Pô. Não é essa análise. Então, por exemplo, leia esse livro do Jean Ziegler, que é muito bom. Tem um livro também, não tanto pelo que ele debate, mas pelas referências que ele cita. Então, quem tiver coragem e disposição de sair catando referência em inglês, em francês e a porra toda, tem um livro do professor Sérgio Lessa, Capital e Estado de Bem-Estar Social, o caráter de classe das políticas públicas. Nesse livro, nas referências citadas pelo Sérgio Lessa, tem várias referências para você pegar esse debate sobre o papel dos países nórdicos, desses países de social-democracia mais vistosos na exploração, no imperialismo, enfim, de todo o terceiro mundo, né? Aliado a isso, veja, tem uma coisa que eu já debati aqui no meu canal, que é, gente, há espaços geopolíticos diferentes no mundo. Então, veja, se você pegar a lista, por exemplo, quem são os 40 países que mais têm reserva de petróleo, vocês vão ver uma coisa fantástica. Sabe o quê? O México é o 17º país, né, com maior número de reservas de petróleo registrada, e a Noruega é o 18º país. Veja, são
Países que tem quase a mesma reserva de petróleo, né, registrada no mundo. Mas aí, no México, tem uma empresa pública de extração e de refino de petróleo, gera golpe de Estado, gera campanha da mídia, tem ameaça permanente de privatização, de partidos de oposição, da mídia burguesa, de entidades empresariais, tem pressão dos Estados Unidos, tem ameaça de bloqueio, tem sabotagem, tem a porra inteira, né? Então, assim, ter uma Pamex, que é o equivalente à Petrobras deles, é historicamente uma briga no México. Tanto é assim que um dos marcos, né, da política nacionalista do México, do debate lá, meio que daquela forma meio de um anti-imperialismo reformista, por assim dizer, é a fundação da Pamex, né, que foi uma briga do fim do mundo, tal qual a fundação da Petrobras. Inclusive eu tava falando errado, não é Pamex, não é Pemex. Então assim, tem que brigar, tem que ter luta, e cacete, e golpe na rua, e ameaça, e golpe de Estado, e sabotagem para ter uma gestão pública do petróleo. A Noruega tem a gestão pública do petróleo e não acontece isso. Não tem partido dizendo que quer privatizar a porra toda da empresa pública, não tem ameaça de golpe de Estado, não tem sabotagem da CIA, não tem ameaça de sanção econômica, não tem nada disso. Por quê, gente? Assim, há espaços geopolíticos diferentes no mundo. Então, um país como a Finlândia, como a Noruega, consegue tranquilamente, por exemplo, fazer uma gestão pública estratégica de longo prazo e recursos naturais, mas na América Latina não. Na América Latina é tiro, porra de bomba. Ah, não, a principal riqueza da Bolívia é o gás natural. Porra, a gente acha que as multinacionais estão aloprando, vamos nacionalizar o gás natural. E a ameaça, e a pressão, e a golpe de Estado. Não, a principal riqueza da Venezuela é o petróleo. A gente acha que a PDVSA tá só dando lucro para empresas estrangeiras e tá ficando nada da renda petroleira na Venezuela. Vamos nacionalizar a PDVSA na Venezuela. Ninguém é ameaça, e é golpe de Estado, e sequestra o Hugo Chávez, e quer matar o Hugo Chávez, e tira o porrada de bomba, não sei o quê. Meu irmão, até no Brasil, quando descobriu o pré-sal no Brasil, os Estados Unidos reativou a quarta frota, gente. Na Finlândia, se eles descobrirem um novo poço de petróleo gigantesco agora, isso não vai significar, por exemplo, uma ameaça de golpe de Estado, não. São espaços geopolíticos diferentes, com margem de manobra diferente, com papel do imperialismo diferente, com papel da divisão internacional do trabalho diferente, com um processo histórico totalmente diferente, sabe? Porque senão a gente vai cair num mito que é muito gostoso, né? Que é assim, não, porra, a Finlândia consegue, né, porra, fazer... A Finlândia, a Noruega, afins, conseguem fazer uma gestão pública de recursos. Por que a gente não consegue? E aí, Crepe, veja, com todo respeito, eu acho que você está aquém da tradição trabalhista. Porque é justamente percebendo esta diferença que o saudoso Leonel Brizola falava no pós-ditadura que ele era social-democrata, mas uma social-democracia com pimenta revolucionária. Porque o que dá para fazer na Europa com tranquilidade, sem golpe de Estado, sem ameaça, sem sabotagem, sem contra-revolução, sem a porra toda, não dá para fazer na América Latina. Então tem que ser uma social-democracia, diria o Brizola, com uma pimenta revolucionária. Porque aqui, né, a capacidade de estabelecer um processo político que reduz a exploração do capital frente à classe trabalhadora e que enfrente, não totalmente, né, porque é uma social-democracia, não é uma revolução, mas que enfrente o que Brizola chamava das perdas internacionais, aqui isso é necessariamente feito com altíssimo conflito político de muita intensidade, o que implica golpe de Estado, o que implica ameaça de assassinato, de sabotagem, de luta armada, a porra toda que você imaginar. Sabe? O que é a história, gente, da social-democracia na América Latina, por exemplo? É a história de golpe de Estado. O coitado do Jacobo Arbenz, na Guatemala, ele queria fazer uma reforma agrária, melhorar a saúde, melhorar a educação, acabar com o analfabetismo, garantir uma política de moradia e tal. Levou um golpe de Estado, né? O Che Guevara estava lá, viu aquele golpe de Estado, o Che Guevara vira revolucionário depois que vê a experiência da Guatemala, um governo moderado, sabe? O Darcy Ribeiro, para citar um teórico trabalhista, o Darcy Ribeiro, nesse livro aqui, ó, peraí, deixa eu pegar aqui para vocês, está aqui do lado. Nesse livro aqui, é o livro mais radical do Darcy Ribeiro, O Dilema da América Latina, né? As estruturas de poder e as forças insurgentes. O Darcy Ribeiro, depois do golpe empresarial militar de 64, o Darcy Ribeiro assevera que não há possibilidade de ter uma social-democracia ou um projeto reformista na América Latina. Por quê? Porque aqui
frente a qualquer projeto reformista, a classe dominante brasileira e o imperialismo vão se unir para contra a revolução. Então, para o Darcy Ribeiro, para ter um projeto reformista, tem que ter uma revolução, que só essa revolução vai conseguir fazer reformas. É o livro mais radical do Darcy Ribeiro? É. Depois ele desradicaliza um pouco na volta da ditadura, sim. Mas mesmo assim, nesse livro aqui, por exemplo, O Brasil como um Problema, tem textos de Darcy escritos pouco antes dele morrer. A perspectiva do Darcy Ribeiro é o tempo todo atacar a classe dominante brasileira. Porque qualquer projeto aqui é um projeto de baixo para cima contra a classe dominante e contra o imperialismo, né? Então, mesmo o Darcy Ribeiro, com uma perspectiva bem reformista aqui, tal, comparado com o Darcy Ribeiro do passado, Darcy Ribeiro, ó, bicho, aqui o bicho pega. Aqui é tiro, porrada de bomba. O Darcy, antes de morrer, ele correu para lançar o último livro dele, né? O Povo Brasileiro. Veja, o livro dele é o último, né? O Povo Brasileiro. Ele sabia que ia morrer, estava doente, e fez assim, meu irmão, antes de eu morrer, eu preciso deixar a minha mensagem final, a minha grande obra, minha teoria do Brasil. O que é que diz o Darcy no Povo Brasileiro? No comecinho do livro mesmo, na abertura. Vê, tô lendo aqui, vou até mandar o trecho para Maxwell colocar na tela. Estou mandando para você agora, Maxwell, no WhatsApp. Diz o Darcy Ribeiro: não é impensável que uma reordenação social se faça sem convulsão social, por via de um reformismo democrático. Veja, não é impensável, pensável é. Mas é muitíssimo improvável nesse país em que uns poucos milhares de grandes proprietários podem assabarcar a maior parte do seu território, compelindo milhões de trabalhadores a se urbanizarem para viver a vida famélica das favelas, para reforçar a manutenção de umas velhas leis. Cada vez que um político nacionalista ou populista se encaminha para a revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam para a repressão e a força. Veja, isso é Darcy Ribeiro que falou. E aí o Fred ele faz um debate. Quem que fez esse debate? Não, mas os comunistas dizem que a social-democracia não dá certo na América Latina porque não deu certo antes. Não, veja. Rui Mauro Marinho, Vânia Bambirra, Agostinho Cueva, René Zabaleta, o próprio Darcy Ribeiro, em vários momentos da sua obra, Florestan Fernandes, Muniz Bandeira, em vários momentos da sua obra também, dos anos 90 em diante, o Muniz Bandeira muda bastante. O Teotônio dos Santos, até os anos 80, depois o Teotônio dos Santos muda bastante também a sua obra. E vários pensadores da América Latina fazem um debate de que a social-democracia não dá certo aqui por um motivo bem simples. No país de capitalismo independente como o Brasil, vigora a superexploração da força de trabalho, a permanente transferência de riqueza para fora e, consequentemente, um padrão de dominação política muito fechado, muito rígido, muito autoritário, essencialmente contra-reformista, que impede que aqui se estabeleça de maneira sólida um projeto social-democrata que vá paulatinamente fazendo reformas, sabe? Esse é o debate. Esse debate está registrado em outro livro meu, que é Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho. O debate de economia política, cara. Veja, nenhum país que fez um estado de bem-estar social sólido é um país da periferia do sistema capitalista. Aí a gente tem duas opções aqui. Ou a gente vai para um falso debate filosófico, dizer, mas isso é indutivismo, porque não fez antes, não pode fazer? Ou a gente vai olhar, peraí, porra, país que só o caralho no mundo, gente que só a porra no mundo, na África, na Ásia, na América Latina, por que só se formou estados de bem-estar social na Europa? Por que não na América Latina? Por que não na África? Por que não, durante todo o século XX, na Ásia? Sabe? Vamos lá, gente. Não se formou porque o pressuposto de um projeto social-democrata, tal como o europeu, é ser um país polo receptor de riqueza na divisão internacional do trabalho e, consequentemente, ser vanguarda produtiva, tecnológica e técnica no capitalismo global. Aí você consegue estabelecer uma rede de compromissos materiais entre classe dominante e classe trabalhadora, sem que essa rede de compromissos materiais comprometa, ao menos por longo período histórico, a taxa de lucro média do capital. E aí tem todo um debate marxista sobre a aristocracia operária, que aparece no Lênin, no imperialismo, a etapa superior do capitalismo, mas também é brilhantemente debatida, por exemplo, pelo Eric Hobsbawm, no livro que, se não me falha a memória, é Mundo dos Trabalhadores, alguma coisa assim. Esse é o debate, Fred. Esse é o debate. Porque, veja, o que é que você fala? Social-democracia dá certo. É ganhar o governo? Eu não duvido
não. Eu acho, inclusive, que o Ciro poderia ter ganhado em 2018 se ele tivesse usado uma tática eleitoral melhor. Eu acho que foi um erro dele, por exemplo, quando tem aquela conversa do Ciro ser vice do Lula, ele deveria ter aceitado, segurado até o final. Na boca da eleição ele rompia com o PT, para o PT não dar tempo de lançar um candidato. Enquanto isso, ele ganhava toda a referência, puxava toda a base petista. Se ele tivesse feito isso, por exemplo, ele teria apoio do PCdoB, teria apoio de não sei o quê, e depois foda-se o Lula, por exemplo. Faltou um Maquiavelzinho ali pro Ciro. Ele poderia ter ganhado. Ganhar a eleição? É isso que você está falando, dar certo? Eu acho que pode sim, pô. Por que não? Pois claro que sim. Óbvio. Pode ganhar a eleição. Mas assim, dar certo, eu imagino, é estabelecer um processo sólido de transformações, né? De reformas, de construção de uma nova institucionalidade que realmente transformem a face do Brasil. Hoje, um projeto social-democrata nessas condições, eu acho muito, muito, muito difícil, a não ser uma conjuntura internacional atípica e tal, mas tendencialmente, porque a classe dominante não quer. Aí o Fred faz uma caricatura, que é, por exemplo, a crítica que eu faço ao Ciro Gomes não é essa. Bota aí meu vídeo, Maxwell, crítica ao projeto nacional do Ciro Gomes. É um erro de interpretação de classe, de compreensão da dinâmica de reprodução do capitalismo brasileiro. Então assim, Fred, para concluir o argumento, veja, o Fred sai de uma esfera teórica histórica e se refugia numa esfera filosófica. Então ele fala assim, o problema é do indutivismo. Só que o Fred vive dizendo que a luta armada não vai mais acontecer por causa das mudanças tecnológicas e porque, por exemplo, deu errado no Brasil durante a ditadura. E aí, Fred, é um argumento indutivista, deu errado durante a ditadura, vai dar errado sempre? Veja, eu não tô nem defendendo que a gente tem que fazer guerrilha não, mas sabe, não se sustenta. Então assim, Fred, eu acho que a forma como você vem tentando sustentar um projeto social-democrata é errado, falho, é muito fácil de bater e, fundamentalmente, aqui eu vou concluir. O Fred, ele vem nos vídeos dele dizendo assim, até pessoas marxistas do PDT, né, como os camaradas do APR, eles partem de um argumento que não dá para fazer social-democracia porque deu errado. Desculpa, Fred, eu acho que os marxistas que estão no PDT, na APR, na Ação Popular Revolucionária, eles entenderam algo básico, que o Brizola já colocava ali, que é a questão da pimenta revolucionária, que é a questão da particularidade do que é viver na periferia do sistema capitalista. E eu acho, com todo o respeito do mundo, que você ainda não entendeu isso, ou pelo menos até agora não colocou nos seus vídeos. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.